Fala pessoal, tudo bem? Conforme a gente comentou em outro vídeo, eu estou aproveitando aqui umas gravações do passeio que a gente fez para Jundiaí, eu, meus colegas, meus amigos aqui, o Antônio e a Karina, para mostrar algumas dúvidas que o pessoal tem com relação em especial ao Dominar 400. Até mais para frente vai ter um vídeo fazendo o contrário, ou seja, a Dominar 400 vai estar filmando a 200 seguindo a estrada, porque em tese são os ambientes preferidos para cada uma. A Dominar 400, todo mundo pensa em pegar uma estrada, a Dominar 200 tem uma característica mais urbana. Então a ideia é pensar o seguinte, como elas se portam no ambiente que não é o ideal delas. A Dominar 400, como é que ela é na cidade? Ela vai bem? Ela tem uma segurança? Ela vai tranquilo no corredor? Ainda mais com garupa? Se eu colocar acessórios como baú, como é que ela fica? E para fazer isso, nada mais justo do que seguir com um vídeo no qual estou acompanhando justamente essa moto com duas pessoas andando por uma parte do centro de São Paulo, no centro expandido, a parte da região que tem rodízio, indo de um trecho da Avenida dos Estados até a Marginal Tietê. E a gente vai ver no vídeo que ela tem uma boa desenvoltura, mesmo que muita gente pense assim, olha, mas ela é pesada, são 195 quilos, se não me falha a memória na ficha técnica. E uma coisa que eu acho interessante destacar com relação a esse peso, que esse peso é considerado como peso cheio. Para ter uma ideia, quando a gente fala do volume de gasolina, cada 10 litros de gasolina pesam 7,5 kg, porque a densidade da gasolina é de 750 gramas por quilo. A gente também tem que pensar nos óleos do motor, no óleo de suspensão, nos fluidos de radiador, de freio. Quando a gente soma isso, a gente pode pôr aí na ponta do lápis algo em torno de 12 a 15 quilos a mais na moto, tranquilamente. Então, o peso dela seco vai ficar em torno de 180 a 183 quilos. É lógico que eu precisaria fazer uma conta, olhar aqui ficha técnica, mas não vai fugir muito disso. E hoje em dia, com a ciclística das motos atuais, a gente tem uma sensação de leveza muito boa, porque uma coisa é o peso em ficha técnica, outra coisa é a moto andando. A dinâmica da moto permite fazer com que ela seja extremamente mais leve do que parece. Um exemplo que eu posso dar pela minha experiência foi uma vez que eu andei em uma Harley, a Sportster 1200, e eu achei ela muito mais leve do que ela me parecia, justamente porque tinha uma ciclística adequada para isso. Não estou dizendo que ela era uma moto esportiva, longe disso, mas eu estava esperando honestamente a dirigibilidade de um caminhão, dado o peso dela, a capacidade de curva, mas eu me surpreendi. Com relação a Dominar, a 400, pelo que eu pude andar, eu tive uma percepção muito mais próxima das nakeds da categoria, a MT-03, a Z400, que foram motos que eu andei, do que outra coisa. Então ela é muito ágil nesse sentido. Outra coisa que favorece essa moto é, por ela ser monocilíndrica, ela tem um torque em baixa que aparece muito fácil. Vocês podem ver no vídeo que em alguns momentos o meu amigo aqui vai dar umas retomadas e a moto vai de maneira muito suave. Ou seja, não é uma moto cabeçuda, no sentido de dar tranco. Tudo bem que se a gente pegar exemplo de monocilíndrica que dê tranco, a gente pode lembrar da XT600, era uma moto que não era dócil em baixa velocidade, você tinha que dosar bem a embreagem, não é o caso aqui da 400. É uma moto que ela vai te responder com uma certa suavidade, vai ter um torque embaixo que não precisa ficar toda hora brigando para reduzir, e ela vai te trazer conforto nesse sentido. Lógico, se nós compararmos em termos de uso urbano com uma MT-03, uma Z400, muito provavelmente elas vão ter uma agilidade um pouco maior, mas em troca disso você também vai ter um custo um pouco maior. E isso até me deixa uma oportunidade para discutir um pouquinho sobre a questão das rivais, de como é a questão do mercado com relação ao Dominar 400 e as principais concorrentes, inclusive a novas ondas que vem aparecendo. Então vou comentar um pouquinho aqui, lembrando sempre, é um caráter opinativo, eu não sou da imprensa especializada, não sou um youtuber já calejado nesse sentido, então que fique claro que eu estou dando as minhas opiniões aqui e elas podem ser vistas por um lado e eu posso de repente estar deixando passar alguma outra coisa que seja importante de acordo com cada consumidor. Afinal, a moto tem que servir ao consumidor e não o contrário.
e uma moto que pode ser boa para mim pode não ser boa para outra pessoa e vice-versa. Com relação à Dominar 400, pela faixa de preço, cilindrada, configuração, eu diria que ela tem algumas concorrentes dentro da categoria com relação à faixa de preço e com relação à proposta. Mas a gente vai ver que cada uma vai ter uma característica na qual ela é um pouco melhor ou um pouco pior, e isso é bom, porque nos dá liberdade de escolher de acordo com uma demanda que a gente acha mais adequada. No caso da Honda, né, vamos começar pela maior fabricante nacional, que detém praticamente 80% do mercado, a concorrente dela é a CB300. O ideal seria que pudesse ser a CB500, porém o preço que a Honda coloca no mercado para a CB500 deixa ela distante até mesmo das concorrentes como a Z400 e a MT-03 que vão ser citadas aqui. A concorrente da Dominar 400 é a CB300 Twiz. Tanto é verdade que quando você pensa no preço da moto em São Paulo, que é o local onde já tem revendas da Bajaj, o preço dela fica baixo, por volta de R$22 mil, de acordo com o que você for pesquisar em concessionárias. E quando a gente pega relatos de pessoas que moram em outros estados, quanto mais distante de São Paulo, maior vai sendo o preço. Chega a ter alguns casos abusivos da concessionária de pedirem R$29 mil numa moto dessa. A moto é boa, né? Mas toda moto é boa desde que ela tenha um preço coerente. Caso contrário, não há sentido. E daí tudo aquilo que era qualidade vai se perdendo, justamente porque por 29 mil você consegue concorrentes muito mais interessantes. Com relação à Twister, lógico, o nome Honda, não só pelo nome, mas pela quantidade de revendas, pela facilidade de alcance de peças e manutenção, essa é uma grande vantagem, uma grande aposta da CB Twister. Outra aposta é o design e a questão de você pensar numa moto para um uso bastante diário, justamente por essa questão da manutenção. E ela é uma evolução da CB250 Twister, então nesse sentido ela é concorrente nesse aspecto. Ela vai ter um consumo um pouco melhor, não tenha dúvidas. A Dominar vai levar nesse aspecto o conforto, mas eu vou deixar para falar um pouquinho das características dela para o final. As próximas concorrentes, indo na ordem de vendas, serão da Yamaha e da Kawasaki, a MT-03 e a Z400. E eu vou falar um pouquinho das duas ao mesmo tempo, porque eu entendo que as características dela estão relativamente próximas. As duas têm a pegada de ser uma naked esportiva, derivada das versões carenadas da Ninja 400 e da R3. São motos que têm uma pegada esportiva, um giro lá em cima, né, cortam perto de 12 mil, 13 mil RPM, tem uma potência maior, tem um peso menor, uma ciclística mais apontada para o lado esportivo, e por isso mesmo elas estão apostando em dois aspectos principais, o desempenho e o design. São duas motos que, para um piloto que gosta de acelerar e quiser fazer um track day, basicamente, se você colocar elas do jeito que você tira da concessionária e colocar em um autódromo para fazer um track day, desde que você tenha um bom senso de lembrar que você não está com os pneus plenamente esportivos, ainda que o Rosso 2 seja um pneu muito bom, dá para você brincar legal, diferente da Dominar. A Dominar tem uma pegada um pouco mais dura, e a gente de novo, eu vou deixar para falar um pouquinho no final. Então a aposta dessas duas motos, a MT-03 e a Z400, é no desempenho, é na ciclística. Entre as duas, particularmente, mesmo a MT-03 sendo mais barata, eu entendo para quem visa a pegada esportiva, a Z400 é uma moto mais interessante, e olha quem está falando isso é o proprietário de uma MT-03. Eu uso a moto para fazer track day, amo a moto, adoro a ciclística dela, mas quando você pega o conjunto da obra, a Z400 acaba sendo mais interessante, mesmo pagando um pouquinho mais. Então o foco dessas duas está muito mais ligado à esportividade, tanto de desempenho quanto de design. Por fim, a gente tem as Onix, que é um coringa por enquanto ainda no mercado. Ela tem uma característica muito próxima da Bajaj com relação à revenda. A gente ainda nem sabe, na verdade, o pessoal está fazendo as pré-vendas, algumas devem estar começando a sair agora que estou lançando esse vídeo, então a gente não tem muito como dizer. O máximo que eu posso dizer por enquanto, ainda quero fazer um test ride, pelo que eu vi, ou seja, pela característica estática e analisando a questão de ficha técnica. Tal qual a Bajaj
ela tem uma similaridade com a mecânica da KTM, me parece que as Ondas têm uma similaridade com a mecânica da BMW, da 310. Né? Inclusive os dados são muito próximos. Eu precisava verificar, na verdade, o que a 310 tem, que é muito interessante. Não sei se realmente é eficaz, mas é uma característica dela, é que no cabeçote você tem uma inversão da posição das válvulas de admissão e de exaustão. Se nas ondas tiver isso, é muito provável que um motor seja derivado do outro. Mas, enfim, o que as Ondas oferece nesse mercado como plus dela, como uma característica dela? A gente já viu que na CB300 a gente tem uma facilidade de manutenção e de custos. Na MT-03, na Z400, a gente tem esportividade. Nas Ondas, eu entendo que a aposta delas são em duas características muito importantes. O design, não tenho o que dizer, o design das Ondas é realmente impressionante. Quem parar para olhar, quem puder ir a uma concessionária vai perceber que as Ondas está fazendo, a Naked é muito bonita. E na Custom e na Trail, as Ondas está conseguindo fazer o que a Kawasaki e a Yamaha fizeram antes com a MT-03 para a Z400, ou seja, trazer para o mercado das pequenas cilindradas um visual, uma característica, um conjunto de imagem que remete às motos de grande cilindrada. Se você vê a 310T, você remete obviamente a concorrentes de maior cilindrada. E a mesma coisa com a 310R e a 310V, que particularmente foi a moto que mais me encantou. Não tem como dizer que ela não é uma mini Diavel da Ducati. Então são motos que apelam muito para isso e para o aspecto tecnológico. Vai ter bom desempenho? Acredito que sim. Uma moto 310 cilindradas com 35 cavalos, torque acima de 3 kg, vai andar bem. Vai andar mais do que uma CB300, mas provavelmente vai ficar com desempenho muito próximo ao da Dominar. E falando em Dominar, acho que agora é interessante colocar onde que eu acho que a Dominar 400 brilha com relação às concorrentes. Então, revisando mais uma vez, CB300, custos em geral, de manutenção, de consumo, facilidade de peças. MT-03 Z400, a esportividade. Zontes, design e pacote de inovação tecnológico. São coisas que não são oferecidas em motos nessa cilindrada até hoje. E com relação a Dominar 400, eu entendo que a Dominar 400 tentou chegar próximo da CB300 Twister no quesito custos de manutenção. Ela não tem custos tão altos. Se a gente for procurar a sexta, logo eu faço um vídeo com os custos de revisão dela também, só para ter algo mais simples. Ela também não tem um consumo alto, mas ela visa muito mais a questão do conforto. A Dominar 400 não é para aquele cara que vai querer sair rasgando com a moto, dando um gás a todo momento. A ideia dela é conforto. Inclusive, de todas essas, para o garupa, o conforto dela é absurdamente maior, não está nem para comparar. Né? Então é uma moto que eu entendo que tem um perfil estradeiro, que é para quem quer passear, para quem quer uma moto que quer andar numa boa na estrada 120, mas não faz necessariamente questão de ter uma pegada absurdamente esportiva. Lógico, ela vai andar mais do que isso, ela não vai andar 150, 160, ela vai ter uma segurança para uma ultrapassagem que você precise, mas a ideia é justamente essa, é caso você precise, não é para ficar acelerando toda hora. Para isso, eu particularmente sugiro outras opções do mercado. E com isso, a gente acaba tendo um lance muito bacana no mercado nessa faixa de cilindrada, que é você ter a possibilidade de opções para cada demanda que você encontre. Esportividade, um custo de manutenção baixo, poder viajar com garupa, modernidade. Então, apesar de serem concorrentes em preço, eu acredito que elas não competem, logicamente, pelo mesmo consumidor. E eu acho que é isso, gente. Muito obrigado aí pela atenção e um abraço.